ITV Futebol Clube. Oferecimento Secom, Sindicato dos Comerciários. Muito bem, estamos na área com mais uma edição do ITV Futebol Clube, aqui pela nossa ITV, canal 24 da NET, para Itu e mais 7 cidades da região. Você pode participar com a gente de duas formas, via e-mail, através do itvfutbolclube@itu.tv.br, já está aí na tela, ó, ou pela rede social, pelo Facebook, facebook.com/ITV Futebol Clube. No programa desta semana vamos falar muito sobre o Ituano. A equipe está disputando a Série D do Campeonato Brasileiro. Começou muito bem o campeonato, 2 jogos, 2 vitórias. Vamos falar também do Campeonato Paulista Sub-20 e teremos aqui as presenças de Douglas Boschetti e do Paulo Curiol. Douglas para falar muito sobre o futebol amador da cidade de Itu, sobre a Copa Secom Veteranos, e o Curiol, claro, para falar sobre o futsal aqui da cidade de Itu. Gabriel Campreguer, seu destaque inicial. Quer começar o programa falando do Paulista Sub-20, Gabriel? Olá, Bruno. Vamos passar pelos resultados aí do Paulista Sub-20, pelo menos, dando destaque novamente à maravilhosa campanha do Capivariano, esse trabalho, essa retomada do Sub-20 em Capivari, muito bem sucedida, com a frente... É bom a gente destacar porque voltou esse ano. Exatamente. Né? O Capivariano ficou um longo período aí investindo muito na equipe profissional, né? E deixou a base um pouco de lado, fazendo algumas parcerias. E para essa temporada voltou aí com muita força, investindo realmente na base. E o resultado está aí, né? Esse Campeonato Paulista, o time fazendo uma grande campanha. Exatamente, grande campanha, só atrás da Ponte Preta no grupo, uma vitória em Sorocaba contra o São Bento, 2-1. Excelente trabalho do Hélio aí. E é bom destacar, você acabou frisando, o Capivariano é o segundo colocado no grupo, atrás apenas da Ponte Preta, que tem uma grande estrutura, né, quando o assunto é categorias de base, faz um trabalho já um longo período, né, um trabalho já a longo prazo da equipe de Campinas. Então essa posição do Capivariano na tabela de classificação tem realmente que ser destacada. E o Ituano, Gabriel, o Ituano que fez boas campanhas, né, nas outras edições do Campeonato Paulista, esse ano não está muito bem. O Ituano com muita dificuldade nesse Paulista Sub-20 até o momento, Bruno. O campeonato é longo, mas o Ituano precisa começar a reagir. Até porque quando a gente teve na semana passada aqui com o Rogério Pinheiro, algumas dessas peças, os mais velhos, serão utilizados para compor o grupo da Copa Paulista com o Vinícius Bergantin. Então o Ituano precisa começar a reagir. Perdeu 2-0 para o Paulista lá em Jundiaí, já vem de uma sequência não muito interessante, está na hora de reagir. Acabou a Copa São Paulo, foi o que o Rogério falou aquele dia, acabou a Copa São Paulo, é um novo campeonato. Tem que chamar a atenção dos garotos, você até destacou isso, né, que muitos atletas acabam ficando vislumbrados com uma boa campanha dentro da Copa São Paulo, que realmente é uma grande vitrine, isso é indiscutível, mas claro que agora começou o Campeonato Paulista, é outra competição, pés no chão, e a gente sabe que a tendência é ficar mais difícil a situação para o Ituano, até por esse detalhe que você acabou trazendo, né? Muitos jogadores poderão ser aproveitados na Copa Paulista, né, Gabriel? Exatamente, isso aí já está determinado que o que precisar de jogador para subir do Sub-20 para a Copa Paulista será necessário. Então não deve ter um grupo aí de uns 35 jogadores para as duas competições, provavelmente não vai ser suficiente, então os que eles chamam de 9,5 vão subir para compor o grupo. Isso acontece porque o Ituano, neste segundo semestre, estará disputando 2 competições no futebol profissional, é a Copa Paulista, que vai ter início, e a Série D do Campeonato Brasileiro, que já começou, e Gabriel, começou muito bem para o Galo Rubro-Negro, né? Sem dúvida, Bruno, uma vitória heróica lá em Blumenau, no SESI, a gente vai ver os lances aí, os gols que a gente tem, com 2 jogadores a menos, num enredo heróico realmente, o Ituano começa muito bem essa Série D, tem agora um jogo em Caxias que a gente já vai falar, mas tem tudo para realmente garantir essa classificação com até uma certa folga, Bruno. Então vamos conferir os gols da vitória do Ituano contra o Metropolitano pela segunda rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. O primeiro gol foi logo na volta do segundo tempo, gol de falta do Marcão.
Segundo Marcão gol do tá Marcão fazendo na gol até de competição. falta, hein? Bateu, desviou na barreira, enganou o goleiro Dida. 1-0 ali. A esse ponto, então, não tinha um jogador a menos só. O Naylor foi expulso no primeiro tempo. Isso aí foi aos 5 minutos do segundo tempo. Aí já o goleiro Dida, do Metropolitano, estava na área. Aos 41 do segundo tempo, a bola salta para o Claudinho. Só não entrou com bola e tudo porque... Pra não humilhar, eu acho, viu, Gabriel? Não tinha necessidade. 2-0. Acabou finalizando. Matou aí o resultado. E quem acompanha... Com 2 a menos aí já, quem tá? só observa os gols, né, Gabriel, acaba perguntando, o que aconteceu? Cadê o goleiro? Porque o Claudinho, olha, ele avança sozinho, sem ninguém na meta, e acaba finalizando para fazer o segundo gol. Então aí já era o finalzinho da partida, o Metropolitano estava no desespero, né, tentando o gol de empate, e o goleirão estava dentro lá da área, no campo de ataque, tentando finalizar. Foi isso que aconteceu. Exatamente, o goleiro já tinha abandonado a meta lá para buscar o gol de empate. O Metropolitano com 2 jogadores a mais ali naquele momento, buscando desesperadamente o empate. E o Ituano, naquele momento, conseguiu o segundo gol de um heroísmo fantástico. Bom, o Ituano que vinha de um resultado positivo, já dentro do estádio Novelli Júnior, né, na estreia contra a equipe do Maringá. Agora jogou fora de casa, venceu o Metropolitano. O que você pode falar para quem acompanha o ITV Futebol Clube, Gabriel, com relação ao desempenho da equipe? Realmente esses 6 pontos refletem a força que o Ituano está dentro do campeonato. O time tem totais condições de confirmar esse primeiro lugar aí, garantir a classificação, ou é cedo ainda? Não, eu acredito que o resultado em Maringá também traz muito do que vai acontecer nesse grupo. O Maringá atropelou o Caxias, 3-0. O Caxias está com muita dificuldade no quadrangular final lá da segunda divisão do Campeonato Gaúcho. O Pelotas é o líder, o Caxias embolado ali entre segundo, terceiro e quarto, com bastante dificuldade para subir. Tem um confronto agora em Pelotas contra Pelotas. Se perder, provavelmente já dá adeus também à segunda divisão do Campeonato Gaúcho. E essa derrota por 3-0, eu não sei, é isso que a gente não tem certeza, se o Caxias jogou com o time completo também. O Caxias precisa subir no Campeonato Gaúcho. Então, pro Ituano, essa vitória do Maringá, 3-0, atropelou, acho que foi um pouco, dá uma noção melhor de que o Ituano realmente está acima dos demais do grupo. Vamos ver agora no Centenário lá em Caxias, um empatezinho, terminar o primeiro turno com 7 pontos, tendo 2 jogos para fazer em Itu. Tá lindo, Bruno. O que se comentava era com relação a esses 2 jogos seguidos fora de casa, de voltar aí com no mínimo 2 pontos na bagagem, né? Conquistando 2 empates. O time já conquistou 3 pontos logo na primeira partida. Então, como você disse, se trouxer um empate de Caxias do Sul, será maravilhoso realmente para o Ituano. Algum jogador, algum atleta te chamou a atenção nesses 2 jogos, Gabriel? Eu acho que o conjunto chamou muita atenção. Como a gente sempre falou antes do campeonato, o Ituano tem um conjunto que permanece, tem um trabalho que tem uma sequência boa, os meninos da base tendo as oportunidades. E por ter a mesma base, o mesmo grupo ali, os volantes são os mesmos, a dupla de zaga já entrosada, mudou a lateral, mas permanece. O mesmo treinador também, né? A mesma comissão técnica. Eu acho que o conjunto está muito forte, Bruno. Muito forte o conjunto do Ituano para essa competição. Isso e o Aloísio que veio foi um cara que agregou bastante. É um cara que está entrou bem no time, ajudou ali, um cara experiente. Acho que talvez foi uma pecinha que estava faltando desde a saída do Christian, tem um meio um pouco mais experiente. Foi bem interessante também. Vou pedir para o Alberto colocar mais uma vez os lances, né, os gols do Ituano contra a equipe do Metropolitano, para você fazer uma análise rápida, Gabriel, com relação ao gramado ali do estádio. Frio, né? Choveu bastante em Blumenau. Chamou a atenção, né, para quem acompanhou os lances da partida, que observou ali o gramado do estádio do Metropolitano, realmente estava com parecia que estava bem prejudicado, na verdade, o gramado. O Ituano, inclusive, acho que não conseguiu... o Ituano não conseguiu, né? O Ituano não conseguiu treinar no estádio do SESI em Blumenau. O Ituano treinou num campo de grama sintética lá na cidade. Muito não fez o reconhecimento do gramado. Se aqui tá frio, Bruno, imagina a gente lá. até tem que entender, né? Se aqui tá frio e choveu no dia, você vê que tem poça atrás do gol, choveu um dia antes. Atrás do gol, olha lá. Aquelas poças ali. Um monte de água. Dá até para entender, mas o gramado foi uma dificuldade provavelmente para as 2 equipes, né? Realmente, se comparar com o Novelli Júnior, não dá não. E você sabe que isso vai ser uma dificuldade realmente, Gabriel, que as equipes irão enfrentar, não só o Ituano, mas enfim, a Série D proporciona isso, né? Muitas vezes você acaba saindo do seu estádio, que tem um gramado com uma condição realmente que
favorece o toque de bola, que você consegue desenvolver e desempenhar um bom futebol, e você visita estádios que não tem uma grande estrutura e o gramado realmente acaba prejudicando. Ainda que o grupo do Ituano talvez esse seja o pior estádio, né? Porque tem o Centenário lá em Caxias, tem o estádio Willie Davids lá em Maringá, 2 bons estádios. Aqui, igual o Novelli Júnior, acho que não vai ter na Série D, Bruno. Vai ser difícil. Essa é a grande dificuldade. Se a gente tiver que jogar com São Bento, já não dá para comparar. Vai ser muito difícil. Vamos colocar na tela como é que ficou a classificação, então, do grupo do Ituano na Série D do Campeonato Brasileiro. Olha lá, Gabriel. Ituano, 6 pontos, 2 jogos, 2 vitórias. O saldo de gols do Ituano é de 6. Maringá, 3 pontos. Caxias, também 3. E o Metropolitano ainda não pontuou, 2 jogos, 2 derrotas. Esqueci de comentar, o treinador do Maringá caiu após a derrota para o Ituano. Caiu naquele jogo que após o jogo no Novelli Júnior. O técnico hoje do Maringá é o gerente de futebol lá, o Índio. Tá certo, o Índio que assumiu a equipe, Isso. pelo menos conseguiu um resultado positivo, exatamente, né, nessa última rodada. E vamos conferir os próximos jogos da Série D do Campeonato Brasileiro, no grupo aí do Galo Rubro-Negro. Então, no sábado, teremos o Metropolitano enfrentando o Maringá, o jogo é às 4 da tarde, no SESI Blumenau. Tomara que o gramado esteja um pouquinho melhor, né, do que as condições do jogo do Ituano. E no domingo, às 3 horas da tarde, Caxias e Ituano, jogo no estádio Centenário, Gabriel. É um jogo difícil, né? Como eu disse, o Caxias provavelmente perdendo para o Ituano em casa um jogo desse se complicaria demais. Vem para o resultado, vem para o desespero depois dessa derrota contundente para o Maringá em Maringá. É um jogo complicado, é um time de tradição, um campo hostil, uma cidade mais fria. Então não tem condição de voltar, foi o que a gente falou, um ponto é satisfatório, é muito satisfatório. O Caxias também tem uma torcida que faz uma pressão. Sim. Né? Então, acredito que vai ser diferente aí do que a partida contra o Metropolitano. Eu acho que o jogo do Caxias de quarta-feira, contra o Pelotas, pela segunda divisão do Campeonato Gaúcho, pode atrapalhar e muito o Caxias. Uma derrota, provavelmente o Caxias dá adeus às chances de voltar à primeira divisão do Campeonato Gaúcho. Então, a pressão sobre o time, sobre a comissão técnica, dos próprios torcedores, serão maiores. Então, acho que esse resultado pode até ser bom para o Ituano. Tá certo, vamos aguardar para saber o que vai acontecer realmente nesse compromisso do Ituano na sequência da Série D do Campeonato Brasileiro, jogando fora de casa, lembrando que será o segundo jogo consecutivo fora do estádio Novelli Júnior. Claro que na sequência teremos mais jogos em casa do Galo Rubro-Negro na sequência da Série D do Campeonato Brasileiro. Gabriel Campreguer já está com a camisa do Galo Rubro-Negro nas mãos. Essa camisa nós colocamos em sorteio, né, na promoção através da rede social, através do Facebook da ITV. E quem foi o ganhador dessa camisa, Gabriel? Exatamente, uma camisa aí, oferecimento da Crax Sport, grande parceiro nosso lá, o Jonathan, o Genildo. O vencedor foi Maurício Martins Teles, vencedor da promoção da camisa promocional do Ituano. Maurício Martins Teles, então a produção aqui do ITV Futebol Clube vai entrar em contato com você através da rede social para que você possa retirar esta belíssima camiseta do Ituano no oferecimento da Crax Esportes do meu amigo Genildo Cavalcante. Pode falar, Gabriel. Bruno, antes de ir para o intervalo, eu tive em contato com o Orlando Arnaud, que é o diretor, gerente de marketing, não lembro bem o cargo que ele teve aqui. Ele já confirmou que o próximo jogo do Ituano, então o Ituano joga em Caxias, depois pega o Caxias aqui, promoção da garrafa PET, pra gente ver o Novelli Júnior cheio. 2 garrafas PET você troca por um ingresso para a partida. Então teremos essa promoção no próximo jogo do Novelli Júnior. Exatamente. Na próxima semana, provavelmente, o próprio Orlando vai estar aqui no programa, com mais algum jogador trazendo as novidades aí do marketing do Ituano, essa promoção, mas já está garantido que o próximo jogo, garrafa PET. Maravilha, então faça a sua parte, contribua, né, com o meio ambiente e, claro, vamos lotar o estádio Novelli Júnior para incentivar o Ituano na Série D do Campeonato Brasileiro. Nós vamos para um rápido intervalo e na sequência teremos aqui o Douglas Boschetti para falar da Copa Secom Veteranos. Já teremos a grande final no próximo fim de semana e vamos falar muito sobre o Campeonato Amador aqui de Itu.
Secom, Sindicato dos Comerciários, presente em 6 cidades na região, além de lutar em defesa dos direitos dos trabalhadores da sua categoria, também oferece diversos benefícios na área de saúde, beleza e lazer, proporcionando melhor qualidade de vida para os seus associados e dependentes, além de contar com o seu amplo e completo clube de campo em Salto e a colônia de férias em Praia Grande. Associe-se, venha para o Secom. A nossa força é contar com você, trabalhador. Estamos de volta com o ITV Futebol Clube, aqui pela ITV, canal 24 da NET. Você pode mandar o seu e-mail para o itvfutebolclube@itu.tv.br ou a sua mensagem pelo Facebook, facebook.com/ITV Futebol Clube. Neste bloco vamos falar da Copa Secom Veteranos 50, vamos destacar também o campeonato amador aqui de Itu e por isso já estamos aqui com o Douglas Boschetti, que é um dos organizadores da Secom para as competições. Douglas, obrigado pela presença. A Copa Secom Veteranos, um sucesso, né? Eu que agradeço, muito obrigado. Graças a Deus correu tudo bem. Sábado é a grande final, né? Aí 1 mês e meio, 2 meses de Copa 50, né? Dos velhinhos. E a final é sábado, estamos felizes aí pelo campeonato, bem disputado, esperando que seja uma grande festa e que vença o melhor. Ô Gabriel, e a competição realmente voltou a movimentar, né, o futebol nessa categoria, né, mexendo com os veteranos, né, voltou a movimentar essa categoria aqui em Itu. Muito bacana, Bruno, essa iniciativa foi o que a gente comentou nos outros programas. O pessoal ficava meio perdido em Itu, não tinha um campeonato bem organizado da cidade, mas muito legal aí, chegando agora na reta final, alguns boleirões já rodados, né, nível alto, bacana. Na cidade tem uns quiprocó, assim, dá uma discussão no jogo, Douglas, ou é mais light? Dá. Eu pensei que não dava. Porque é o seguinte... Dá uns tapas na orelha, essas coisas acontecem? acontecem? Que ia ser mais tranquilo, né? Só teve um entreveiro em um jogo só, assim, de empurrão, essas coisas assim. Mas reclamação à arbitragem tem bastante. Por eles terem jogado já profissionalmente, né, ter uma certa experiência, certo, conhecedores da regra, né, eles discutem muito, se cobram muito, né? Mas um detalhe interessante, Gabriel, tem jogadores que não foram grandes jogadores quando mais novos, nem no amador, nem profissionalmente, por estar muito bem fisicamente, eles se destacam agora. Eles se destacam pela velocidade, então às vezes joga aberto pela ponta e se destacam agora. Mas eu acho que só me adiantando Porque tem uns que são muito gordinhos também, né? São que tecnicamente são muito bons, foram craques de bola realmente, mas por causa do peso, da parada, eles não se destacam muito, realmente só com a bola parada. Os que foram aí medianos para baixo, como estão fininhos, nossa, se destacam muito. E esse que é o grande lance aí do cinquentão. E só me adiantando um pouco, na grande final entre CR e Boca Júnior, tem Pereira, Zé Maria, Renê, pelo lado do CR, e pelo outro lado tem Júlio César, Alemão. Eu acho que é um grande jogo, vai ser imperdível. O Gabriel entrou num detalhe interessante, que é essa questão da cobrança, né, da reclamação, alguns entreveros e tal. Com relação à arbitragem para essa final, Douglas, como é que vai ser? Então, a arbitragem, a gente estamos com a ideia de trazer uma arbitragem de fora, né? Não pela incompetência do pessoal daqui. Fizeram um grande trabalho, a arbitragem aqui de Itu, né? Levaram até aí. Mas na final, por ser um jogo que foi a abertura do campeonato, CR e Boca Júnior, que eram as duas equipes favoritas ao título, chegaram. Por ser um jogo... Boca Júnior ganhou na estreia. 2-1 do CR. Por ser um jogo desse escalão, um jogo muito pegado, e por ser jogadores que realmente cruzam pela cidade com a arbitragem daqui, decidimos trazer de fora, né? Para não haver nenhuma acusação ou outra, não deixando bem claro, não pela incompetência do pessoal daqui, fizeram um grande trabalho. Fica aqui o meu agradecimento à Gia, né? Ao pessoal daqui, ao Domário, ao Maguila, nosso muito obrigado. Mas a gente decidiu trazer de fora
para dar um brilhantismo maior aí nessa grande final. Tá certo. Vamos conferir então agora um VT sobre a Copa Secom Veteranos 50, o que rolou no último sábado. Vamos conferir. TV Secom, o canal dos comerciários. Na tarde deste último sábado, 18 de junho, aconteceu no estádio Wilson Belon as duas partidas das semifinais da primeira Copa Secom de Futebol Veteranos 2016. No jogo 1, o primeiro classificado para a disputa da competição foi a equipe do CR, que venceu por 2-0 o América. Agora, o CR decidirá o título com o Boca Júnior, que conquistou a segunda vaga para a final após ganhar do Botafogo por 5-3. A competição, organizada pelo Sindicato dos Comerciários, reuniu os melhores jogadores cinquentões da cidade e, nesta primeira edição, contou com 12 equipes participantes. 12 equipes de cinquentão na cidade, né? O pessoal movimentou bem. E a gente ficou feliz aí pela participação de todas as equipes, fazendo um belo campeonato e se empenhando, né? Algumas equipes aí surpreendendo, que mostraram que alguns velhinhos, entre aspas, estão bem fisicamente, praticando um belo futebol. A gente fica feliz de ter proporcionado isso para eles, né? Tá proporcionando isso. A gente fica feliz pelo sucesso do campeonato. Então não perca a grande decisão entre CR e Boca Júnior, que acontecerá no próximo final de semana, logo após o jogo entre América e Botafogo, que disputarão os terceiro e quarto lugares. E o jogo da grande final será no próximo sábado, 25 de junho, a partir da 1h30 da tarde, aqui no estádio Wilson Belon. E a reportagem completa você verá aqui na TV Secom. Tá aí o trabalho do Márcio Cardoso para a TV Secom. Ô Douglas, grande decisão, grande final. A expectativa para essa grande partida? E como eu disse antes, é a melhor possível, né? Chegaram as duas melhores equipes, realmente, né? Estamos preparando aí com carinho, está sendo trabalhoso, uma grande festa com som, o pessoal vai ter, o que for assistir lá vai ter uma pipoca lá, estamos fazendo toda a estrutura para que seja uma grande festa, à altura dessas duas equipes que chegaram na grande final. Então vai ser nos moldes da final da Copa Secom, né? Porque na final da Copa Secom tivemos aquela estrutura, som, realmente pipoca para a galera, para quem for prestigiar realmente a grande decisão, vai ser nos mesmos moldes. Tentamos seguir aí o mesmo padrão, né, em devidas proporções, para que os 50 também tenham o mesmo prestígio aí da Copa Secom. E esperamos que seja uma grande final e que vença o melhor. Tá certo, vamos colocar na tela então só o slide com os resultados deste último sábado e o horário e local da partida da grande final. Vamos lá. Então aí a semi, que aconteceu nesse último sábado, tá? Semifinais, CR Autopeças venceu o América 2-0 e o Boca Júnior eliminou o Botafogo ao vencer por 5-3. Então aí as duas vitórias, né? Então aí decisão do terceiro lugar, os jogos são no sábado, tá? Então 1h30 da tarde o Botafogo vai enfrentar o América. E a grande decisão às 15h30, o Boca Júnior enfrentando o CR Autopeças. Os jogos no estádio Wilson Belon. Tenho certeza, viu, Douglas, que vai ser uma verdadeira festa, porque a gente sabe que a torcida também costuma comparecer. Não, a gente até está feliz pelo público que vai, né? E eu já, em contato com algumas pessoas, disseram que vão marcar presença lá no Wilson Belon. Espero um grande público, vem aqui também a convidar, né, todo mundo que estejam presentes, para a gente poder presenciar um belo futebol. Diferente do amador, que é muito mais aguerrido, é pegado. Tem também, viu, a chegada, viu? Tem a chegada também. Mas você vê a batida na bola, um cara igual o Pereira, ou o Júlio César do Boca Júnior, você vê um Zé Maria, né, um alemão do Boca Júnior. Então são jogadores aí, um Marquinho de Boituva, um volante fantástico, Gabriel. Outro estilo de jogo. Quem quer ver um belo futebol, vá ao Wilson Belon prestigiar, porque sem dúvida será uma grande partida. É um jogo mais cadenciado, né? Um jogo até bonito, realmente, de acompanhar. Vamos agora falar do Campeonato Amador de Itu, quartas de final. Neste último final de semana já aconteceu a primeira partida do mata-mata. Estamos aqui com o Gabriel e com o Douglas para falar bastante sobre esta fase do Campeonato Amador. Afunilou o campeonato, Gabriel, agora mata-mata. Mata-mata, tirando o Grêmio e América, que sacramentou ali, alguns ampliaram um pouco a vantagem, mas ainda tudo tem jogo, tudo tem volta. Acho que só Grêmio e América aí, que eu não sei nem se o América vai conseguir trazer todo mundo, como vai ser.
No mais, a gente vai ter ainda bastante coisa para definir nesse próximo domingo. Vamos conferir os resultados da primeira partida do mata-mata e das quartas de final para que o Douglas e o Gabriel possam comentar jogo a jogo. Vamos conferir os resultados. Opa, esse aí é o... Esse é o VT aí, ó. Faixa de Gaza e Juventus ficaram no 0-0, né? Acabaram empatando sem gols. O América acabou sendo goleado pelo Grêmio. O Gabriel destacou já no início 5-1 a vitória do Grêmio para cima do América. O Jardim Europa perdeu para o Skol por 2-1 e o Palestra acabou perdendo para o São Paulo por 1-0. Ô Douglas, conhecendo a força que tem e a tradição que tem o Juventus enfrentando o time do Faixa de Gaza, o Magrão esteve aqui antes da partida e disse que ia segurar aí o Juventus, ia realmente mostrar toda a força que tem o Faixa, usando ali a garra da galera, realmente a força de vontade que eles têm. E pelo menos nesse primeiro jogo, o Faixa conseguiu segurar o Juventus, aí 0-0. Eu presenciei esse jogo alguns minutos, né? É realmente uma vontade impressionante do Faixa de Gaza. Mas não é desse ano que o Faixa de Gaza ele proporciona essas partidas contra sempre os foi grandes. Um time baseado Sempre foi. Na força. Sempre foi. O Faixa de Gaza é um time já se considerado um time de grande tradição em Itu. Porque ele sempre faz jogos assim. Ele tem histórico. Há 2, 3 anos atrás, se não me engano, tirou São Paulo, né? E 0-0 com o Juventus, tendo uma chance aí aos 38. E se encaixar essa marcação depois e aproveitar a chance, risca tirar o Juventus fora, que é o todo-poderoso, que vem, é o atual campeão, né, Gabriel? Isso. E um jogo bem tranquilo para a arbitragem. Bem tranquilo. Só teve 13 cartões amarelos. Nossa, só 13. Bem sossegado, né? 7 para o Faixa de Gaza, 6 para o Juventus. Mas é assim mesmo. Tirou 2 jogadores de cada lado. Para o próximo jogo, o Faixa de Gaza não vai poder contar com o Japão, volante Kuboka, lateral direito. Desfalques consideráveis. É o capitão, né, da equipe. Mas os desfalques do Juventus são emblemáticos também. Bitinho e Marcelinho fora. Eu tava vendo, vai ser um grande jogo. O grande jogo, jogo pegado. Um campo melhor para o Faixa de Gaza do que para o Juventus. Que é um campo menor. Mas o Juventus continua sendo uma equipe melhor, uma equipe que tem condição de classificar até. Se encaixar um bom jogo, pode se classificar com tranquilidade. A vontade, cortando você, a vontade do Faixa de Gaza, ela empolga para quem assiste. Brigam por toda a bola e vai com a alma, como se fosse um prato de comida. Eu acho que esse é o espírito. Isso é um grande jogo, isso é uma grande partida. O Juventus tem no seu elenco a capacidade técnica, que é um grande time, né? Mas eu espero um grande jogo. Queria perguntar para vocês, então, você destacou com relação aos desfalques, né, que a equipe do Faixa terá, e o Gabriel falou os desfalques do time do Juventus. Quem perde mais com os desfalques aí, o Faixa ou o Juventus? O Japão, ele é capitão do Faixa de Gaza, é o cara que briga, tem uma liderança. E o Bitinho é qualidade, né? Eu acho que o Bitinho é o grande volante desse campeonato. Eu sou um fã dele, eu acho que na posição é o melhor jogador, já que o Alê não faz mais parte do Palestra, que para mim também era o outro grande volante do campeonato. Sem desmerecer, tem o Toshio também do Skol, que eu vi jogar, um grande jogador. Sem falar nomes aqui, eu acho que o Bitinho, Toshio e o Alê do Palestra eram os grandes jogadores. Eu acho que o Juventus perde um pouquinho com o Bitinho fora. E para você, Gabriel? Também. O Bitinho faz mais falta. O Bitinho não tem uma reposição no Juventus, do mesmo estilo. Tem volantes técnicos que também sabem marcar, mas na intensidade física de jogo do Bitinho não tem, então vai fazer mais falta. A gente acompanhou, né? Até na final da primeira Copa Secom, acompanhei a partida. Realmente é um cara que marca muito forte, é um cara que rouba muita bola ali no meio campo e consegue sair com a bola. Então, realmente é um desfalque considerável para a equipe do Juventus. O Marcelinho faz menos falta porque eles têm mais peças de reposição, apesar do Marcelinho ter sido o meia que mais atuou esse ano no Juventus. Mas aí tem um pouco mais de opção. Aí o elenco acaba fazendo a diferença. Só cortando você, o Juventus tira da cartola. O Juventus é impressionante. É um jogo decisivo. Eles tiram da cartola um jogador. Parece todo mundo que estava inscrito ali. O Jorge e o Vidal não vieram nesse último jogo. O Jorginho e o Vidal são 2 jogadores que podem substituir o Marcelinho sem problema nenhum. Por isso que é bom ter um elenco amplo aí, atletas inscritos, né? Na hora que precisa, você acaba puxando um ao outro. Na hora da decisão aparecem os mais experientes e isso tem acontecido nos últimos anos. Com relação à vitória do Grêmio, a goleada do Grêmio diante da equipe do América. O América saiu ganhando. Mas estava em todos os lugares. Eu fiquei um pouco em cada jogo. Eu vi os 4 jogos, pelo menos 30 minutos, ali, 25. O América saiu ganhando, estava bem no jogo, tá?
E eu acho que ficou com medo de ganhar o jogo, porque recuou muito, respeitou, o Grêmio estava com 3 jogadores apenas, né? Aí achou o empate com o Paulinho, o oportunismo fantástico, o Paulinho voltou a viver uma grande fase, só que uma notícia, machucou. Periga, tá fora do Amador, é um grande desfalque pro Grêmio, mas infelizmente, pro campeonato, o América eu acho que vai só cumprir tabela, né? Até mandar um abraço pro pessoal do América, eu gosto muito, mas infelizmente só vai cobrir a tabela porque tirar 5 gols... Ele consiga cumprir a tabela, né? Não vai conseguir, porque o pessoal que tá lá é sério, veio feito um grande trabalho, teve uns empecilhos no meio do campeonato aí, mas eu tenho a certeza que vai acabar com dignidade e cabeça erguida, viu, Gabriel? A gente sabe que tudo é possível no futebol, mas é um resultado realmente emblemático, né, Gabriel? Muito difícil reverter. Não esquece. Esse já foi. Esse já foi. Bom, então vamos falar agora do jogo do Skol. O Skol acabou vencendo o time do Jardim Europa. De virada, né, Douglas? Você acha que você deve ter assistido mais tempo, eu não vi, eu sei que o Jardim Europa saiu na frente com um gol de falta, né? Uma bela cobrança, 1-0. E aí o Skol virou com gols 15, 1 aos 20, 5 minutos depois, né? Fez 2 gols em 5 minutos. 2 gols do Budi, 2 belos gols, tá? É um jogo muito tático, o Jardim Europa teve uma oportunidade no final do jogo para empatar o jogo também, né? Eu acho que, como ressaltou, é um jogo de grandes técnicos, né? O Ling como professor maior aí do futebol amador, né? Como muita gente diz, é o bruxo do futebol amador. E o Diego Teta, que é o aluno, entre aspas. Um jogo muito tático, em detalhes, e que foi resolvido aí o jogo 2-1 para o Skol, um grande resultado para o pessoal do Skol, né? Que aumentou um pouquinho a vantagem, porque em jogos decisivos a vantagem é muito importante. Principalmente se ainda termina o primeiro tempo com quem está com a desvantagem vencendo, aí você esquece. Aí realmente, agora você passa do intervalo, 15, 20 minutos do segundo tempo, você tem que fazer 2, aí começa a pesar demais. Então, assim, é lógico que a vantagem é grande. Toma um gol no começo do jogo, tudo muda. Mas ampliou, tem... Agora o pessoal do Jardim Europa tem que correr atrás. Esse confronto, eu falei que era o mais equilibrado, né? Jardim Europa, juntamente com o Palestra São Paulo, também eram os mais equilibrados. Estava 50-50. Eu acho que as chances agora, elas se tornou 75-25. Por causa da vantagem numérica de gols apenas. Não por causa do futebol, porque eu acho que o jogo foi um parelho, houve alternâncias de domínio de jogo no jogo. E a volta é no Wilson Belon. Para quem tem vantagem no Wilson Belon, é menor. Faz a casinha, fecha a casinha. Eu acho que o Skol tem uma leve vantagem aí nesse confronto, mas a gente não pode cravar nada, né? Aliás, queria mandar um abraço para o Ling, que é o treinador do Jardim Europa, e para o Diego, o Corse, né, o Teta, que é o treinador do Skol PFZ. Com relação à partida do Palestra, o Douglas, o que você pode falar? Acabou perdendo aí para a equipe do São Paulo. Eu vi, essa partida eu vi menos, fiz uns 15, 20 minutos. Mas a gente escuta muito comentário aí, do pessoal, né? Diz que foi um jogo parelho, né? Se eu falar alguma coisa errada, claro. Você me corrige. Um jogo parelho, definido em detalhes, né? E onde o jogador do São Paulo, eu nem sei quem fez o gol lá, Gabriel, o jogador do São Paulo acertou um chute lá. Aos 44 segundo tempo, eu não sei mais nem o nome do cara. Você acertou um chute fantástico e fez 1-0. O jogo mais equilibrado, o São Paulo tem uma grande equipe também, como o Palestra. Acho que foi o Munhoz aos 44 segundos. E diz que foi um belo gol. E tá aberto, eu também deixo essa vantagem aí, 75-25, porque tirar é um pouco complicado. Apesar que tem um 3-0, né, na primeira fase do Palestra no São Paulo. Só que o time deles é bem encaixado, eu vi alguns jogos do São Paulo, é bem encaixado também, né, não é cutucando nem nada, o Gabriel sabe do carinho que eu tenho por ele. E também tenho pelo Gilberto, eu acho que vai ser um grande jogo. E pena que se cruzaram 2 grandes, né? Um dos 2 grandes vai cair, vai ficar fora aí da semifinal. Alguém vai ficar pelo caminho. Gabriel, como é que foi essa partida? O Douglas falou que foi um belíssimo gol. Foi um belíssimo gol mesmo. Foi. Tomar um gol aos 44, a gente sabe que é dolorido, né? Doloroso, cara. Não dá pra desejar nem pro inimigo, né, cara? É complicado. Um jogo muito igual, Bruno. No primeiro tempo, com menos chances, a gente com um pouco mais de volume. Segundo tempo, um jogo mais aberto, a gente chutou uma bola na trave, eles chutaram 2. Lance de discussão com a arbitragem, coisa desse tipo. Mas um jogo muito equilibrado. Decidi em detalhe, aos 44 do segundo tempo, uma bola aqui pingando pro cara, o cara acertou um pombo sem asa lá no canto que, infelizmente, não tinha o que Marconi fazer. E aí você toma um gol, não tem nem o que você recuperar, né, aos 44 do segundo tempo. Custou caro, acho que pelo que foi o jogo, o placar mais justo, sem dúvida nenhuma, é do empate.
Futebol não é justiça, futebol é competência. Os caras foram mais competentes, ganhando de 1-0. Agora é juntar tudo e vamos para tentar reverter no domingo. Voltam algumas pecinhas aí os desfalques que a gente teve no último domingo. E tentar buscar esse resultado aí. Bom, falamos aí os prognósticos, né? Para a sequência do Campeonato Amador de Itu, então só vamos conferir os horários e os locais das partidas. Então, ó, Estádio Souza Lima, 8h45 da manhã, o São Paulo enfrenta o Palestra às 10h45, Grêmio contra o América. E no Wilson Belon, às 8h45, Skol Jardim Europa, às 10h45, Juventus e Faixa de Gaza. 4 grandes partidas e depois desse final de semana, aí teremos poucas equipes na sequência, o mata-mata, a competição está funilando. Jogo de manhã, aí no almoço já dá para saber, né? Se a comida vai descer bem. A mulher, você chega na casa, a mulher já perdeu, né? Já sabe, né? Complicado. Douglas, obrigado pela sua presença aqui no ITV Futebol Clube. Eu que agradeço mais uma vez o convite, é um prazer sempre estar com vocês, papo descontraído, obrigado aí para a gente poder falar um pouco da Copa Secom, que é a final. Mais uma vez, venha prestigiar no seu Belon, sábado, a grande final. Tá certo. Aí o Douglas Boschetti. Nós vamos para um rápido intervalo e na sequência vamos falar de futebol de salão. O pai do Douglas que vai estar aqui, o Paulo Curió. Secom, Sindicato dos Comerciários, presente em 100 cidades na região, além de lutar em defesa dos direitos dos trabalhadores da sua categoria, também oferece diversos benefícios na área de saúde, beleza e lazer, proporcionando melhor qualidade de vida para os seus associados e dependentes, além de contar com o seu amplo e completo clube de campo em Salto e a colônia de férias em Praia Grande. Associe-se, venha para o Secom, a nossa força é contar com você, trabalhador. Você saberia dizer as duas coisas que essas pessoas têm em comum? A primeira é que essas pessoas tiveram problemas com drogas. E a outra é que todas elas encontraram ajuda em Narcóticos Anônimos. Narcóticos Anônimos. Nós podemos ajudar. Estamos de volta com o ITV Futebol Clube, aqui pela ITV, canal 24 da NET. Você participa com a gente via e-mail no itvfutebolclube@itu.tv.br ou pela rede social, o Facebook, facebook.com/ITV Futebol Clube. Você pode fazer como o pessoal de Porto Feliz, que mandou algumas fotos com relação ao futebol amador, que nós vamos destacar agora. Vou colocar na tela a primeira foto lá do pessoal da cidade de Porto Feliz, do futebol amador. Primeira foto do Esporte Clube Videira, tá lá do Valdimâncio, desde 1986, o Videira, que está disputando a Copa Amizade lá em Porto Feliz. Pai do Valde que fez o time para ele poder jogar, porque ele é muito ruim jogando, então ele está treinando agora o Videira depois de um longo período. E agora fotos do Esporte Clube Operário Araritaguaba. Aí a foto do time posado. O Ararita, viu, Gabriel, que este ano completa 100 anos, então um clube centenário de Porto Feliz. E na sequência, o pessoal fazendo um trabalho voluntário lá no estádio, que é a Jaula do Leão, colocando um revestimento, deixando tudo bonitinho aí, preto e branco, ó. Talento na Jaula do Leão, Esporte Clube Operário Araritaguaba. E o pessoal mandou essa camiseta para você, viu, Gabriel? Eu sei que é GG, você vai falar que você tá fininho, que a camiseta vai ficar grande, mas tá aí a camiseta do Esporte Clube Operário Araritaguaba. Mandar um abraço pro Tarzan, pro Olívio Portela, pro Paulinho Sampaio, pro Carazinho, pro Geraldão, enfim, o pessoal lá do Esporte Clube Operário Araritaguaba. O nome mais legal você pulou, Puruca. Puruca, é verdade. O pessoal vai ficar bravo comigo lá, né? O pessoal que tá fazendo esse trabalho voluntário. Então fica um abração aí pro pessoal do Ararita em Porto Feliz. O Paulo Curió tá aqui. Vamos falar, Curió, de Campeonato Brasileiro. Vamos falar também do futebol de salão aqui da cidade de Itu. Mais uma vez, queria agradecer a sua presença. Olá, Bruno. Olá, Gabriel. O prazer é meu. Eu que agradeço mais uma vez poder estar aqui presente no programa falando sobre futsal de Itu. Tá, então vamos começar falando do Brasileirão, Curió. Vamos colocar na tela
os jogos, aí os gols dos times paulistas que estão disputando o Brasileirão que aconteceu na última rodada da competição. Aí o jogo do São Paulo com o Flamengo, o gol do Calera. Calera que deu uma plantadinha depois, né, Bruno? Você viu? Curioca é São Paulino aqui. Brincadeira. E nesse momento o Flamengo pressionava bastante o São Paulo e o São Paulo acabou em um lance fazendo esse gol. Sai na frente é uma infelicidade do Rodrigo Caio. Não tem nem, o Denis também é azarado, né, Gabriel? Porque não tinha muito o que ele fazer. O Denis aí. é um claríssimo chama-gol, mas não teve chama-gol, culpa. exatamente. Aí outro gol do Caleri. O Caleri é muito bom jogador, né? Aí o segundo gol do São Paulo. Até aí a vitória, né? São Paulo ia garantindo a vitória. Esse jogador do Flamengo é muito bom também, o William Arão. Apareceu bem no Botafogo no passado, passagem pelo Corinthians. Acabou fazendo gol de empate. Aí os gols do Corinthians. Arena Corinthians cheia, 1-0 ali. Aí, ó, o gol de empate do Botafogo. O Falha do Botafogo Cássio, também. né? Falha. Falha do Cássio, né? Corinthians faz o segundo, belíssima jogada e belo gol do Marquinhos Gabriel. Entrou muito bem bom. no time do Corinthians. Encaixou bem, vem fazendo boas participações. E aí Gols o importantes. terceiro, Bruno Henrique, para sacramentar. E aí o Palmeiras contra o Santa. Líder Palmeiras, gol do Dudu, 1-0. Gol de jogada lateral, segundo jogo seguido, jogada lateral com o Moisés. O Moisés ele arremessa muito bem a muito bola forte, para a área, né? Muito forte. Tem um bom arremesso manual e o Palmeiras vem usando essa arma também. Já tinha feito um gol em Curitiba assim, gol do Jean de falta no lance de bola parada. No lance de jogada ensaiada, desculpa. Muito bem ensaiada. Acabou dando certo. Aí gol do Grafite. Fazendo muito gol o Grafite, né, Bruno? Artilheiro do campeonato. Apesar da idade, vem fazendo grandes partidas aí no Campeonato Brasileiro. Diminuindo pro Santinha. E aí, do Gabriel Jesus, do Sacramento, resultado, 3-1 Palmeiras. Palmeiras que depois de muitos anos volta à liderança do Campeonato Brasileiro. E o Santos, que foi a Curitiba, perdeu 1-0, o gol do Paulo André. Paulo André, ex-Corinthians, ex-Cruzeiro. O Atlético Paranaense precisava da vitória. Eu achei que o Santos ia ganhar o jogo. Achei que o Santos ia dar aquela acertada. Tinha ali pra condições, dar uma... porque o Atlético Paranaense oscila bastante, né, mas pelo menos nos VTs que nós estamos mostrando aqui recentemente, o Atlético Paranaense, mesmo oscilando, o que nós mostramos aqui foram vitórias, né? Resultados positivos aí da equipe de Curitiba. Paulo Curió, com relação a esses jogos do Campeonato Brasileiro, algum destaque interessante? O Palmeiras venceu bem jogando dentro de casa. Com certeza. Eu acho que o Palmeiras hoje, dos times de São Paulo, eu acho que é o grande candidato ao título do Campeonato Brasileiro hoje, na minha opinião. O São Paulo, acho que achou o resultado contra o Flamengo. O Flamengo, pelo pouco que eu acompanhei, dominou a partida. O Alan Patrick perdeu um Teve pênalti aos pênalti. 40. Exatamente, aos 45, 47. né, Então 46. eu acho que o resultado do empate para o São Paulo foi uma vitória. E o Corinthians eu acompanhei pouco, mas o Corinthians é aquele futebol de sempre, né? Futebol que busca a vitória, que vai até onde pode, vai até o final. E o Santos é uma incógnita todo jogo, né? O Santos oscila demais. Oscila demais. Eu queria entrar... O São Paulo, o Corinthians, a gente tem que ver o que vai acontecer no Corinthians. É isso que eu queria perguntar. Com o Exatamente Cristóvão. isso, Gabriel. Cristóvão Borges chegou agora para comandar o Corinthians, já que o Tite foi para a seleção brasileira. Muito se falava que o Corinthians conseguia bons resultados e chegava aonde chegou por conta do treinador. Até com mudança do elenco, muitos jogadores foram negociados e o Tite conseguiu reorganizar o time do Corinthians. Cristóvão, será que tem essa capacidade de fazer render o time do Corinthians com as peças que tem hoje? Eu acho que o Cristóvão teve várias chances de fazer um bom trabalho. Ameaçava fazer um bom trabalho, mas não acontecia. O Cristóvão tem passagem por vários grandes do Rio de Janeiro, passagem pelo Bahia, Atlético Paranaense, não conquistou nenhum título. Para pensar, o Doriva é mais campeão do que o Cristóvão. Não acho que era o nome indicado para o Corinthians, mas agora a gente vai ver a prova dos 9 realmente, se a grande diferença do time é do Tite. Tá certo. Então, falamos bastante aqui do Campeonato Brasileiro, mostrando os resultados da última rodada da competição aqui no ITV Futebol Clube. Paulo Curió, agora vamos falar do futebol de salão, futsal de Itu, que vem se destacando ao longo destes últimos anos. Está rolando aí a Copa Record de Futebol de Salão. Como é que está a equipe de Itu? Então, a Copa Record, começamos a semana passada, estreamos com vitória. Estrear com vitória é sempre bom numa competição, né? Principalmente diante de um adversário que é tradicional nos campeonatos regionais, que é Torre de Pedra,
que sempre está trazendo o pessoal de fora, está sempre reforçando a equipe. Então nós fizemos um grande jogo lá, vencemos por 3-1. Isso só foi possível graças à manutenção da equipe que está sendo realizada desde a Copa TV Tem. Isso graças ao SECOM, ao empenho do secretário de Esportes Carlinhos Bertagnoli e de parceiros que inclusive vocês estão apoiando a gente, o ITV Futebol Clube, Controle Contábil, o Guimarães Contabilidade, Craques Esportes, Marcelo Malutron, Genoma Colorado, então todo mundo dando apoio, então a gente está conseguindo a manutenção da equipe. Dos regionais para cá, foram feitos somente, nós trouxemos jogadores pontuais, porque estava faltando, e agora a gente chega na Copa Record no ápice. A gente espera que nessa competição a gente consiga disputar o título. Bom, você citou aí o nome de diversos apoiadores, né, Curió? E é importante quando acontece realmente essa união, né, essa unidade para o pessoal incentivar, né, o futebol de salão e auxiliar na manutenção de uma equipe que vem realmente se destacando. Né? Não é uma aposta, na verdade, já é realidade o futebol de salão de Itu. Nós destacamos aqui as competições que o futsal disputou e o que conquistou, né? Não, com certeza. E nós tivemos agora um probleminha do Cruzeirão, que nós ficamos em terceiro lugar, perdemos a semifinal, no finalzinho. Nós tivemos um problema porque nós tínhamos combinado com os nossos patrocinadores que a equipe que ia participar da Copa Record seria a mesma que iria participar dos regionais. Então eu estava perdendo os gêmeos de Jundiaí, Alessandro e Alexandre, porque eles não poderiam ir para os jogos. Uhum. Então eu trouxe, no lugar deles, duas contratações pontuais. E no final das contas eles vão para os jogos regionais e voltaram, e a gente não ia conseguir mantê-los na equipe. Então, graças ao empenho do Carlinhos Bertagnoli, secretário de Esportes, a gente conseguiu, além do elenco que estava montado para a Record, manter os dois e manter uma base fortíssima. Hoje nós estamos com 3 quartetos fortíssimos para a disputa desse campeonato. Vamos só para repassar um pouquinho toda a situação. A equipe fez uma campanha na TV Tem, que nem... Na TV Tem acabou não indo tão longe, né, Curió? O elenco era um pouquinho mais fraco que o do Cruzeirão. Né? Com certeza. Nós chegamos às quartas de final, perdemos para a meia equipe da Ioca, né, na verdade, por 2-0. Mas foi uma grande campanha dentro das limitações que a gente tinha. No Cruzeirão o time já era um pouco mais pronto, já tinha um elenco um pouco maior. Trouxemos 4 reforços, que foi o Beck, o Fio de Jundiaí, os 2 gêmeos e o pivô Lucas. Que daí já teve aquele resultado emblemático, que foi a vitória contra a Gaviões, que era a ABB. Que era a ABB, depois o empate com a Ioca completo, inclusive com comissão técnica na semifinal, e a derrota nos pênaltis. Né? Absolutamente normal. Né? Normal, com certeza. E o anormal foi que nós engolimos o Ioca durante o tempo normal de jogo. Fizemos 1-0 e no finalzinho, faltando 20 segundos, tomamos um empate, e daí faltou perna, faltou a emoção para a cobrança dos pênaltis e nós caímos fora da final do Cruzeirão. Na sequência vieram algumas semanas aí de descanso e agora a gente retoma a Copa Record. A Copa Record é um campeonato de uma distância maior que a TV Tem, né? Exatamente. Ele abrange uma muito área mais maior. cidades, exatamente. E é complicado, tem equipes aí que estão disputando a Liga Paulista, que é o caso de Indaiatuba. Acho que eu te perguntar, o que tem de forte aí nessa Copa Record? Indaiatuba, Pompeia, são equipes aí do interior que estão na Liga Paulista e com chances de classificar para a próxima fase. Pompeia pega a nossa região Não, também? Pompeia está na região de Bauru e daí pega a gente na grande final da Copa, que seria as 2 regiões, né? Tá. Agora, o elenco é o mesmo do Cruzeirão e nós trouxemos aí, para reforçar, nós trouxemos o Beisola, o Cleiton, que foi parceiro do Nando Grana na seleção italiana, que é de Barueri. Trouxemos um back ala canhoto, que é o William, que já atuou por Itu, já atuou comigo, o William alemão, que já atuou com... Jogou na Ituana, na época de Copa Itu. Isso. E estamos tendo a volta do Chechera, que estava na Itália e que voltou, e que não vai fazer parte agora da Record, porque teve um probleminha no joelho, está fazendo tratamento, mas que a gente vai poder contar com ele agora para os jogos regionais. Que estava no Napoli Futsal. Exatamente. Né? O Curió, você citou aí alguns atletas, um de seleção italiana, outro que jogou no futsal na Itália. Nós trouxemos aqui recentemente o Evinho, né, que foi um cara que foi disputar futsal no Japão, né, até a gente causou um pouco de estranheza e fizemos muitos questionamentos para o Evinho, porque o futebol no Japão
quando foi para lá Pereira, tá, esse pessoal no futebol de campo estava se desenvolvendo, estavam levando muitos estrangeiros para realmente desenvolver e crescer o futebol. E o futsal, não tínhamos a informação e brasileiros acabaram indo atuar no futebol de salão no Japão. A Itália ainda é o grande centro do futsal? Não, na verdade o grande centro do futsal hoje na Europa é a Espanha, né? Mas a Itália tem Barcelona, que disputa, exatamente. enfim. Mas a Itália ainda é um dos grandes centros da Europa, né? Que hoje está abrangendo mais ali Turquia. Que agora os países do leste europeu lá, a Rússia é muito forte. Exatamente. Tem os meninos que estão lá no Cazaquistão, lá onde o Divanei joga. Exatamente. Que Cacau, que é o treinador, e é o top hoje do futsal mundial. Então, a Itália está entre, mas não é. Hoje a Espanha é que domina. É a grande força. É a grande força. Mas muitos brasileiros vestiram a camisa até da seleção italiana. Mas eu acho Com que certeza, proporcionalmente, também, onde né? talvez tenha mais brasileiros, acho que ainda é a Itália. Eu acho que sim, eu acho que com certeza ainda é a Itália. dupla cidadania, Exatamente. A dupla cidadania espanhola é mais difícil do que a italiana, né? Então a gente tem tem muito brasileiro na Itália, sim. Que bacana. E aqui a região de Itu? Região de Itu, cidades aqui, Salto, Indaiatuba, tem muito atleta de qualidade para o futsal, né, Curió? Com certeza. Salto deu uma parada. Itu, porque veja bem, Itu não tem o apoio para ter a equipe de ponta. Porque para você ter uma equipe de ponta, você tem que ter uma grande estrutura, você tem que ter um local para você treinar pelo menos a semana inteira, sendo 3 vezes por semana, em 2 períodos. Você tem que oferecer convênio com faculdade para o atleta, que é para você conseguir trazer o atleta. Então, Itu ainda não tem isso. A gente espera chegar um dia a esse patamar. Mas hoje ainda o grande celeiro do futsal da região é Indaiatuba. Eu estive acompanhando a final do campeonato de Indaiatuba agora no último final de semana e ainda é o grande celeiro. Indaiatuba é a cidade do futsal realmente. Mas é engraçado que tem muito a ver com o perfil da cidade. Aqui em Itu a gente tem muito a cultura, o Curió não é tanto, mas a gente tem muito a questão do futebol de campo. O futebol de campo ainda é muito presente aqui em Itu. Então, o campeonato amador é muito forte. O ituano é uma referência no interior de São Paulo. Com certeza. Indaiatuba não tem mais isso. O Primavera já não disputa mais nada de grande. E lá em Indaiatuba eles disputam a Liga Paulista, né? Exatamente. E você pode perceber essa diferença no público do futsal para o futebol de campo. Você pega jogos do Amador aqui final de semana, estádio lotado. Você pega grandes confrontos de futsal aqui em Itu, com um público de pequeno, para 100, 150 pessoas. Então, aqui a cultura ainda é do futebol de campo. Mas você acredita que está caminhando para evoluir isso, para atrair cada vez mais o torcedor, para atrair cada vez mais um incentivo para as equipes? Com certeza. Eu acho que eu brigo com isso já fazem 18 anos. E eu acho que eu nunca cheguei tão próximo quanto agora. Nós tivemos várias oportunidades, mas hoje nós temos, além de uma grande equipe, temos uma grande família. Então hoje, se o torcedor for assistir, for acompanhar o nosso jogo da Record amanhã, ele vai perceber que não é só um grande time, é uma grande família. Então ele vai perceber que além de jogadores, grandes atletas, ali também tem pessoas. E que essas pessoas precisam disso, precisam do futsal para sobreviver. Então eu acredito que daqui por diante a coisa há de caminhar para que o futsal de Itu tenha um público como o futebol de campo. Fica a torcida, porque é muito gostoso você acompanhar de semana, ir à noite, né, para o ginásio, Com acompanhar certeza. Um jogo de futebol de salão. Eu, quando mais novo, ia em Porto Feliz nos jogos, Curió. Tinha um ginásio, né, em Porto Feliz, depois fizeram aí a loucura de vender o ginásio com a promessa de construir outro e não construíram até hoje. Então, a população fica realmente carente, né, de eventos, enfim, de jogos. Era muito bacana acompanhar Porto Feliz. Tenho certeza que aqui, quem acompanha e prestigia, se sente bem quando vai para o jogo. É a nossa briga, a nossa intenção, e a gente espera que isso aconteça realmente. Tá certo. Vamos colocar na tela os jogos. Vamos colocar na tela os jogos da Copa Record. Destacamos aqui com o Curió. Então vamos conferir os jogos. Tá lá, então na próxima quarta-feira, Curiozão, no bairro São Camilo, às 8 da noite, Tatuí contra Indaiatuba. Aí é para Indaiatuba ganhar com tranquilidade? Pelo que eu acompanhei da primeira rodada, Tatuí empatou com uma cidade aí pequena do interior e a lógica é que Indaiatuba ganhe fácil, com certeza. E aí na sequência, temos às 9 horas da noite,
Itu enfrentando Araçoiaba. E a equipe de Araçoiaba, Curió? Então, Araçoiaba da Serra e Itu é uma grande equipe que com certeza vai brigar pelo título. Araçoiaba é uma equipe que de campeonato para campeonato muda. Então você nunca sabe quem é que você vai enfrentar. Eles já estrearam? Estrearam e empataram em 4-4 ontem com Torre de Pedra. Então eles vêm para cá para Vitória e saem em primeiro da chave para disputar a Série Ouro, e aí quem ficar em segundo da chave vai disputar a Série Prata. Então é uma incógnita. Eu não pude acompanhar o jogo de ontem, então não sei quem está lá. Eu sei que 2 jogadores dele do ano passado estavam disputando para o Botucatu. Quem está esse ano vai ser incógnito, eu vou descobrir. Joga pelo empate, né, nós jogamos pelo empate. Empatando, somos o primeiro, vamos disputar a Série Ouro. E só para esclarecer, o modo de disputa dessa competição, Curió, que depois acaba englobando outra região, né? Então, veja bem, o modo de disputa esse ano mudou. Esse ano está sendo disputado em 2 divisões, ouro e prata. O primeiro de cada chave, são 4 aqui em Itu, os primeiros saem para disputar a Série Ouro, já disputam a semifinal e a final, e depois vão disputar a grande final da região de Sorocaba com a região de Bauru, que seria a Copa dos Campeões, né? Da Série Ouro. Os outros 8 que ficarem desclassificados da Série Ouro vão disputar a Série Prata. Eles disputam em mata-mata as quartas de final, semifinal e final, e vão disputar também a grande final depois da Série Prata. Tá certo. Curió, eu queria agradecer a sua participação mais uma vez aqui no ITV Futebol Clube e desejar sorte para Itu na sequência dessa competição aí no futebol de salão. Eu que agradeço, mais uma vez estou falando que é um prazer estar aqui. Quando vocês quiserem falar sobre futsal, pode me chamar que a gente vai estar à disposição. Eu queria só deixar um recado, pedir para o público que compareça amanhã no ginásio e, além de prestigiar, vá torcer por Itu, pelo futsal de Itu, para que a gente consiga fazer uma grande campanha como nós temos feito nos últimos anos. Gabriel, estamos encerrando mais uma edição aqui do ITV Futebol Clube. Queria que você desse suas considerações finais. Então, o Curió já até se despediu, mas eu vou fazer uma pergunta para ele rapidinho. Por favor. Jogos regionais, tava aquela disputa, vai para tal cidade, vai para tal cidade. Como que ficou no fim? Avaré. Avaré. Isso vai dificultar um pouquinho as coisas para a gente, porque a distância... E previsão? E os nossos de 21 a 30 de julho. Ah, tá. Então o período do ano continua Corria mesmo. risco até de não acontecer, né? Não, já estava quase certo de não acontecer, até que apareceu a Avaré e agora parece que as coisas acertaram. Isso dificulta um pouquinho as coisas para a gente, porque os nossos atletas, além de atletas, são trabalhadores. Claro. Então a distância, 238 quilômetros, vai dificultar, mas a gente está conversando aí para ver se a gente consegue ir com a melhor equipe para lá. Tá certo. Suas considerações, Gabriel. Itone Caxias, empatezinho, Bruno e Itone brigando, quase garantindo a primeira posição. Vamos lá. E nesse final de semana a gente já define os semifinalistas do Amador aí, Bruno. Tá certo. Então, apito final em mais uma edição aqui do ITV Futebol Clube. Voltaremos na próxima semana com as semifinais aí definidas já do Campeonato Amador de Itu. Falar um pouco mais de futebol de salão, com o campeão já da Copa Secom Veteranos 50. Enfim, teremos muitos assuntos na próxima edição do ITV Futebol Clube. Um abraço e até a próxima semana.